será que um centro de pesquisas e projetos estimula a cidadania e a justiça social através do teatro? As algas marinhas não renderam só dinheiro, não. Renderam independência, autoestima e segurança para essas mulheres. Uma prova de que antes de tentar transformar o mundo, a gente tem que começar a transformação dentro da gente, né? Essa filosofia é a base de uma metodologia que revolucionou o teatro brasileiro. É a técnica do teatro do oprimido, que foi criado nos anos 60 pelo dramaturgo, ensaísta, professor, diretor Augusto Boal, que nos deixou em 2009. E para falar sobre as transformações que essa metodologia promoveu e promove até hoje, a gente convidou a atriz integrante do Teatro do Oprimido, Ellen Sarapec. Bem-vinda ao Como Será, Ellen. Ok, obrigada. Ellen, como que você conheceu esse trabalho do Augusto Boal? Você chegou a conhecê-lo? Sim, claro. Opa! Então, acho que, sei lá, eu tive duas coisas importantes na minha vida, assim. O amor pela arte, eu sempre queria fazer isso, só que na época, em 86, era um pouco difícil fazer vestibular para teatro, para dança, eu queria ser bailarina, nem existia essa categoria. Eu tenho que te interromper dizendo que quando eu fiz a minha prova para a Escola de Arte Dramática da USP, a prova escrita era baseada no Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, né? Então também conheço bem a obra dele e é incrível, né? Porque a gente se envolve demais nesse trabalho. Mas me conta, você dizia que o conheceu nessa década de 80, você estava começando, é isso? Isso, porque eu tinha esse amor pela arte, mas ao mesmo tempo não deu para fazer, eu fui fazer biologia porque eu tinha amor à vida. E acabou que um dia eu participava do movimento ecológico, na época, o movimento ambientalista, era bem o iniciozinho desse movimento, e uma pessoa apareceu lá falando assim, vocês não gostariam, em vez de sair distribuindo panfleto pela rua, para as pessoas não sujarem a rua, para as pessoas lutarem contra o desmatamento das florestas, por que vocês não usam o teatro? Eu falei, nossa, é tudo que eu quero da vida, porque juntou, né? As duas coisas que eu amo, né? Muito bom. A ideia da biologia de movimentar as pessoas para a lógica de que, poxa, vamos preservar com a arte. Então, ó, casou. Conheci Boal nesse casamento que para mim foi fenomenal e nunca mais saí dessa história. Então, vamos conhecer mais do trabalho do Augusto Boal a fundo. Quem foi essa pessoa que influenciou tanta gente? A Helena Lara Rezende fez a reportagem para a gente. Vamos lá. Augusto Boal foi um homem de muitos talentos. Formado engenheiro químico, fez do teatro um ofício e uma causa. O auge da carreira como diretor teatral foi com a companhia Teatro de Arena, grupo que provocou uma revolução estética e contribuiu para a criação de uma dramaturgia nacional. Um rei, se tu viveres, só em ti poderá apoiar de tua desventura. O grande legado que deixou como artista foi a metodologia do teatro do oprimido. Uma técnica que traz pessoas comuns para o palco para que elas se tornem protagonistas da própria vida. Esse material foi reunido numa exposição em homenagem ao diretor no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Julian, filho de Boal, é um dos grandes especialistas da obra do pai. Há 15 anos estuda o teatro do oprimido. Meu pai foi uma pessoa que sempre tentou juntar coisas que não estavam necessariamente dadas como juntas, né? Que tenta juntar educação e política, teatro e educação e política. Como ele não via a capacidade de, pelo teatro profissional, ele falar com os movimentos sociais, como ele conseguiu na época do Arena, eu acho que a aposta dele no Teatro do Oprimido também foi isso, assim, como continuar em diálogo com os atores da sociedade que querem transformá-la. A importância da herança de Boal fez com que a Unesco concedesse a ele o título de embaixador mundial do teatro. Foi autor de diversos livros, muitos traduzidos em vários idiomas, além de ter colecionado títulos e prêmios. Nos últimos anos de vida, Augusto Boal se dedicou quase que integralmente ao teatro do oprimido. Escreveu vários livros, dirigiu oficinas e realizou palestras no Brasil e no exterior. Hoje calcula-se que existam mais de 300 grupos praticando o teatro do oprimido em 50 diferentes países. O primeiro princípio do teatro do oprimido é transformar o espectador, que é um ser passivo, em ator, que é um ser ativo. Nós procuramos transformar uma pessoa que não faz nada naquela pessoa que determina as coisas que serão feitas. Pois é, pegando a deixa, como se fala, né, no teatro do Augusto Boal, qualquer pessoa, um ser comum que não seja ator, pode fazer parte do teatro do oprimido? Com certeza.
Essa é a lógica, exatamente a premissa, vamos dizer, básica do teatro do oprimido. A gente não busca trabalhar com ator profissional justamente porque a ideia do teatro do oprimido é que o teatro é uma potência humana, é uma capacidade humana. Então, todos nós somos capazes de desenvolver teatro. Aliás, arte de forma geral. Para que isso serve? Quando a gente representa uma história, a gente nos vê do lado de fora daquela história. Como no teatro oprimido a gente prevê a discussão e a representação de temas que nós vivemos no nosso cotidiano, de opressões cotidianas, quando a gente se enxerga, quando a gente vê essa representação, né, em formato de teatro, a gente vê que a gente pode transformar ela, que ela pode ser diferente. Então, a vida não precisa ser como ela é, com todas as injustiças sociais que existem. A gente pode transformar. Essa é a ideia básica. É isso, você passa a ser ativo, né? Exatamente. E não espectador da própria ator vida. da sua própria história, tanto no teatro como na vida. Sensacional. Então vamos conhecer uma turma que a Helena Lara Rezende também procurou e acompanhou algumas encenações lá na sede do Teatro do Oprimido no Rio. Vamos ver? No boêmio bairro da Lapa fica a sede carioca do Centro do Teatro do Oprimido. O CTO funciona desde 1986 como um polo de projetos e pesquisas, formando pessoas que querem trabalhar com o método e recebendo grupos que já usam a técnica nos espetáculos. Qual o seu nome? Gisele, então, por gentileza, palmas para Gisele. Esses jovens atores são moradores da Maré, um conjunto de favelas na zona norte da cidade. A temática desse grupo é justamente o preconceito que existe no mercado de trabalho em relação aos moradores de comunidades pobres. Os moradores roubam, eles fazem o quê? Ah, se roubar, leva tiro na mão. Hã? É assim, pá, pá. É, não pode roubar não, lá. É sério, não pode roubar não. Na encenação, um dos funcionários de uma grande empresa, apesar de ótimo profissional, é demitido porque é morador de favela. Por quê? O que é que você tá falando? Porque eu sou morador de comunidade? Não, nem se botasse uma arma na sua cabeça. Você tá falando que porque eu sou morador de comunidade eu tenho que ser bandido, é isso? Para fortalecer o diálogo entre oprimido e opressor, a plateia entra em cena. Uma das principais características do teatro do oprimido é essa participação. A coringa do grupo, como são chamados os preparadores das peças, pergunta ao público como eles resolveriam esse impasse. As armas do opressor. Aqui no Teatro do Oprimido a gente não fala, a gente faz. Mas não basta o espectador dizer o que faria no lugar do protagonista. Tem que subir no palco e mostrar. Aqui, a improvisação é o que vale. De alguma forma, o teatro oprimido usa essa metodologia porque quando as pessoas se veem em cena, vai criando uma vontade de mudar essa situação. E é nessa vontade, e é nesse se ver em cena que a gente quer trabalhar. E ele conseguiu conversar com esse chefe? Não. A discussão sobre o preconceito ainda segue mesmo depois que o ensaio acaba. O teatro do oprimido leva para além do palco questões da sociedade que precisam ser mudadas. Uma forma de mostrar cenicamente cenas da vida real, fatos que acontecem com qualquer pessoa e que passam despercebidos. E é legal colocar isso porque muitos de nós, moradores da favela, antes de entrar no grupo, tinha muito preconceito. A gente não falava que era morador da favela, a gente falava que era morador de Bom Sucesso. Eu tinha muito preconceito de falar que eu era da Maré. Esse outro grupo, a Cor do Brasil, formado por atores negros e brancos, encena só com gestos e músicas uma peça que tem como tema o preconceito racial. É importante que o caso encenado pelos atores já tenha acontecido com algum dos participantes. Numa situação real de racismo, numa fala ou numa atitude, a gente tem força para conseguir combater o que antes faria isso. No Teatro do Oprimido, praças, escolas e ruas viram palco. A metodologia vai aonde o oprimido precisa ganhar voz. Todos pessoas reais e atores em potencial. Sensacional esse trabalho, né? Onde é o limite de realidade e de ficção dentro do Teatro do Oprimido?
Olha, não sei se tem um limite, porque eles se misturam completamente, né? É como ela falou ali, a gente, quando representa a nossa própria história, a gente sai da ideia de que o teatro é uma fantasia. Então, eu estou falando de mim, da minha realidade, mas, ao mesmo tempo, eu estou usando uma forma que é artística, que ela tem um padrão que é uma lógica da fantasia. Ali a gente quebra isso. Né? E quando você fala de você, você é muito verdadeiro. Até tem algumas pessoas que falam, nossa, parece que é ator profissional. Claro que eu estou falando de mim. Quando você fala de você, não tem como você ser falso. Falso no sentido teatral, né? Representar o papel. Você não está representando, você está sendo. É os dois ao mesmo tempo. E ser ali, você vai representar de uma forma muito verdadeira, porque você está falando de você. Você sentiu que algumas pessoas que começaram o trabalho ao longo, né, da metodologia, elas foram se modificando? Isso muda a vida das pessoas? Ai, com certeza. Mudou a minha. Por que não vai mudar do outro? Muda completamente, muda completamente. É apaixonante esse trabalho, eu fiquei encantada. Bom, vi que é no Rio de Janeiro. Isso. Pessoas do Brasil inteiro, quem quiser conhecer ou participar ou trazer a metodologia do Teatro do Oprimido para a sua região, como é que faz? Olha, na verdade ele já está no mundo todo, como foi dito também, né? No Brasil também tem muitos estados e cidades que trabalham com o método. Agora, se quiser entrar em contato com a nossa sede, vai na página www.ctorio.org.br. CTO Rio, tudo junto? Tudo junto.org.br. Você Anotou? vai ter várias informações de programa de intercâmbio, cursos, oficinas, além dos projetos que a gente desenvolve e poder conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Muitíssimo obrigada, Ellen, Obrigada pela sua você pelo participação aqui convite. no Como Foi uma Será. delícia.